Obrigado, Leonardo, por ter vindo ao prolongamento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, embora com o assunto Sporting como tabu, nesta entrevista feita neste concelho, que o vi nascer para o futebol. Nasceu mesmo ali no campo ao lado. Sim, é verdade. Fui aqui em Santa Cruz que dei os primeiros passos como atleta e também como treinador da formação do clube no antigo Pelado, que existia e que hoje em dia já não existe, também Santa Cruz, onde foi a minha residência desde que os meus pais me trouxeram para a Madeira. Como sabem, vim com 3 anos da Venezuela e foi sempre aqui que eu vivi até sair para o continente. Muita gente fala do Leonardo como treinador da Camacha, mas o Santa Cruzense tem um aspecto especial na sua carreira. Foi o início da sua carreira. Sim, Fui jogador do Santa Cruzense. São duas equipas que marcam-me em períodos diferentes. O Santa Cruzense é onde eu iniciei a minha carreira de atleta, onde iniciei a minha carreira de treinador da formação e ainda um ano estive ligado ao futebol sénior do clube. A Camacha marca-me porque foi onde estreiei-me como treinador principal nas competições nacionais e dei um passo decisivo em termos de carreira. Foi adjunto do Eduardinho. Sim, fui adjunto do Eduardinho, também foi a minha primeira experiência no futebol sénior, aqui mesmo em Santa Cruz. Nessa altura a equipa militava na 3ª divisão Série E e tivemos um ano a trabalhar em conjunto aqui no Santa Cruzense. E depois foi para o Porto Santo, ainda esteve no Porto Santo, com António Luiz e José Muniz. José Muniz é um grande mestre na sua carreira de treinador? Sim, depois do Santa Cruzense saí para o Porto Santense, onde estive também uma época desportiva, onde conheci 2 treinadores, António Luiz, que fizemos os primeiros 7 meses da época, e depois aquele treinador que mais marcou na minha carreira desportiva e também com o qual mais anos trabalhei. Fui o José Muniz, aquele treinador que mais marcou na minha carreira e com mais tempo trabalhei com ele. Tive a experiência do Porto Santo, fomos para a Câmara de Lobos e tive mais 2 anos na Camacha com ele. Quando é que sentiu a necessidade de ser treinador principal, sozinho? Depois de ter alguma experiência no treino desportivo, quando sou treinador principal tinha passado já 6 anos como adjunto dos campeonatos nacionais, 2 na 3ª divisão e 4 na 2ª divisão B, e acreditava que estava preparado para assumir um desafio numa função diferente, que é na liderança de uma equipa técnica. E foi isso que aconteceu. Quando estou na Camacha como adjunto, Aurélio Antunes me convida para assumir a equipa e eu aceitei, porque achava que nessa altura estava preparado para dar um novo passo na minha carreira. Foram várias entrevistas que lhe fiz ao longo da sua carreira. Aquele sonho ou desejo de, aos 40 anos, estar na Primeira Liga, isso está mais do que ultrapassado? Sim, esse foi o meu grande desejo de carreira, o meu grande objetivo. Sempre trabalhei em prol desse acontecimento. Pelas equipas que eu trabalhei, tive a felicidade também de conseguir muito antes daquilo que eu perspectivava, porque fazendo uma análise daquilo que foi a minha carreira, não é fácil chegar à Primeira Liga. Um treinador vindo quase do nada como eu, sem ter um passado que me sustentasse, e tive que ser degrau a degrau, divisão a divisão, para chegar à Primeira Liga, mas tive felicidade quando passo para o continente, conseguir 3 clubes que foram marcantes, principalmente o Chaves e o Beira-Mar, que me permitiram, através de subidas de divisão, colocar naquele patamar que eu desejava. O treinador madeirense que quer evoluir, ou mesmo um jogador, tem que sair da sua terra? Sim, assim, hoje em dia as oportunidades são maiores, mas acredito que a dimensão da Madeira é limitativa para quem quer evoluir e quem quer crescer na carreira.
Neste momento temos somente 2 clubes na primeira divisão portuguesa, temos o União na segunda liga e os outros nas outras divisões nacionais. E eu sabia na altura, como estava na segunda divisão B, era difícil um destes clubes fazer uma aposta em mim, porque não tinha também currículo suficiente para inserir algum desses projetos e também acreditava, quer os presidentes da altura, que penso eu que são os mesmos de agora, Quadros Pereira, no Marítimo e o Rui, eles eram uma aposta de risco e não o fizeram, porque acredito que reconheciam qualidades naquilo que era o meu trabalho, mas não o fizeram porque não era fácil sustentar um treinador na primeira divisão, vindo de uma segunda, ainda por cima sendo madeirense. A crítica acredito que podia ser prejudicial a esse passo. O bom treinador é o mestre da tática ou o mestre do treino? Eu acho que nem uma coisa nem outra. O bom treinador é aquele que consegue fazer uma gestão em todas as variáveis e todos os departamentos de um clube. Hoje em dia é importante o treinador ser um bom gestor de homens, é importante ter formação na área do treino e da metodologia, ter capacidade de gerir todas as variáveis que envolvem uma equipa de futebol e ter uma liderança forte perante o seu grupo. Hoje em dia, um treinador que queira ter sucesso não pode ser um especialista numa área ou outra, tem que ser um bom generalista, com conhecimento nas várias áreas do treino, que existe hoje em dia, e principalmente ser um líder. Sem uma estrutura forte, não há treinador que aguente. Com toda a volta. Sim, o treinador numa equipa de futebol não é o único responsável pelo sucesso, mas também não é o único responsável pelos insucessos da equipa. Quanto mais forte for a estrutura e quanto maior qualidade tiver os jogadores, estamos mais perto sempre do sucesso. Claro que o técnico tem sempre uma palavra muito importante em toda a dinâmica do clube, em toda a organização do clube, mas sozinho não o consegue levar ao bom porto. É necessário um trabalho de equipa e onde os jogadores têm um papel essencial e toda a estrutura de suporte. Importa-lhe muito o sistema tático, o 4-3-3, fala-se muito dos sistemas táticos. Para si o quê? O futebol é um momento ou também tem a ver com a tática? Não, depende da visão. Eu acho que a visão do adepto vive o futebol mais no momento. É capaz de alterar os seus comportamentos durante um jogo, a alegria e a tristeza, quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. Em relação ao treinador, ao técnico, ao profissional de futebol, o futebol é um trabalho em que é importante ter a consciência que nem todos os momentos vão ser felizes, mas também nem todos os momentos vão ser maus. E é preciso ter um equilíbrio. Por isso não é tão momento, é mais o prolongar do tempo. É isso que eu tenho ajudado a subir na carreira. Esse momento calmo, a sua maneira de ser diferente, tem ajudado a subir na carreira. Sim, acredito que também tem sido importante, porque eu vivo o futebol não como um adepto, vivo o futebol como um profissional de futebol e os anos também permitem-me que eu faça uma gestão das minhas emoções um pouco diferente. Hoje em dia sou um treinador muito mais maduro em relação a isso, tento visualizar a realidade e não a emoção da vitória ou da derrota. Em relação à pergunta anterior, ao dispositivo tático, à estrutura, eu disse, hoje em dia é importante o treinador ter uma visão de rentabilidade. Temos que rentabilizar aquilo que são os ativos do clube. Em primeiro lugar, preocupo-me saber quais são os ativos do clube para depois arranjar um método ou uma forma que me permita ao máximo rentabilizar aquele grupo. E mais importante do que os números é a dinâmica da equipa, porque existem equipas com diferentes números e que têm sucesso, porque o fundamental é a dinâmica da estrutura. É por isso que é muito criterioso na escolha dos projetos que gosta de abraçar? Ou abraça qualquer projeto que lhe chegue? Não, isso depende da oferta. Na minha vida de treinador,
já tive situações que decidi porque tinha várias opções para decidir, houve outras que tinha menos opções para decidir e tive que decidir de igual forma, mas dou sempre importância a um bom projeto desportivo e sempre à dimensão do projeto. Na minha carreira tive muitas hipóteses de mudar para projetos com menos projeção e com menos significado para mim, mas mais valiosos em termos financeiros, e nunca o fiz. Fiz sempre em projetos em que a ambição era sempre maior e a responsabilidade e a dimensão. Posso dizer que há duas opções de risco aqui na sua carreira. A ida para os Chaves e a opção de agora? A opção Sporting? Não, a ida para os Chaves... Mas foi uma opção de risco. Foi jogar para a frente, como se costuma dizer. A opção de Chaves foi ter a percepção que depois de 8 anos na Camacha, 5 anos como treinador principal, onde tínhamos conseguido por 2 ou 3 vezes a terceiro lugar no Campeonato Nacional Zona Norte, onde o clube iria ter dificuldade de conseguir mais do que aquilo. Tinha que abrir os meus horizontes e tinha que sair da ilha, porque sabia que cá dentro não ia ter hipóteses de chegar a outro nível. E fui para Chaves. Em relação a este projeto, é um projeto de um clube grande em Portugal, um clube que no presente não vive a fogosidade que teve em anos anteriores, mas que acreditamos que podemos o reerguer através de uma reestruturação forte, através de uma organização e através de resultados desportivos que nos permitam voltar a colocar o Sporting no plano desportivo à mesma dimensão da dimensão do clube. Quer ter pelo menos sucesso como tiveram alguns madeirenses neste clube. Apesar deste ser um tema tabu nesta entrevista do Sporting, mas pelo menos quer ter mais ou igual sucesso como tiveram alguns madeirenses. Eu lembro de Cristiano Ronaldo e lembro também de outros treinadores, Lionel Pontes e também Eduardinho, que lá esteve. Sim, o Sporting tem tido uma relação direta com gentes da Madeira. Como jogadores tiveram a grande figura do futebol português e mundial, o Ronaldo, teve o Dani também a trabalhar, como técnicos, não técnicos principais, mas como segundos técnicos, teve o Lionel Pontes muitos anos na formação e no futebol sénior do clube, teve o Eduardinho como adjunto. Acho que já existe uma ligação grande entre a Madeira e o Sporting. Eu gostava de falar de duas etapas da sua carreira, Braga e Olympiacos. Momentos diferentes. Olympiacos melhor do que em Braga? Campeão a meio da época, não é? Não é melhor. Foram 2 passos importantes da minha carreira e diferentes. O Braga foi um teste importante para mim porque deixei de jogar num clube que tinha ambições de manutenção para um clube que tinha dimensões europeias, em que fizemos uma época extremamente positiva, conseguimos um apuramento para a Champions League, reformulamos um plantel que tinha perdido alguns jogadores e também essa foi a minha afirmação em termos de Portugal, trabalhar num clube de dimensão superior, como é o Braga. A minha experiência no Olympiacos foi uma experiência fora do país, primeira vez que saio do país para trabalhar, com todas as dificuldades inerentes para um português trabalhar na Grécia, muitas dificuldades na comunicação, mas que além desses problemas todos, conseguimos, em termos desportivos, como era o objetivo, fazer uma campanha extremamente interessante. Quando saí, estávamos a fazer o melhor campeonato dos últimos 40 anos, 9 pontos na Champions League e estávamos apurados para a meia-final da Taça da Grécia. Por isso, em termos desportivos, em termos de experiência pessoal, em termos de enriquecimento da minha carreira, foi extremamente positivo. Porquê que escolheu ainda viver em Braga? Alguma razão especial para estar mais perto do mundo do futebol? Porque a Madeira é pequena? Não, eu vivo em Braga nos últimos 2 anos, com exceção deste tempo, dos 8 meses que eu tive na Grécia, só a restante família viveu em Braga.
porque não posso também estar a alterar todos os meses a minha residência. Tenho a família e é importante a estabilidade familiar e eu dou muita importância a esse aspecto e tenho um filho que estuda e tenho que lhe dar algum equilíbrio, quer emocional, quer estabilidade no local que está. E prefiro sempre fazer um ano letivo num sítio, independentemente de que eu tenha que me movimentar para outros sítios, mas pelo menos eles estarem de uma forma estável. Para chegar ao mais alto nível é preciso muita sorte e muito saber, ou mais sorte do que saber, no mundo do futebol? Há uma palavra, há pessoas que dizem que a sorte dá muito trabalho, eu não consigo às vezes conseguir descrever um pouco o que é sorte. Eu tive a felicidade de trabalhar em bons clubes, tive a felicidade de darem uma oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, mas sempre também respondi com aquilo que foi o meu trabalho. Eu acredito que sou dos treinadores portugueses com a carreira mais sustentada, sem ter dado passos muito longos, mas passos em que me deram suporte para a etapa seguinte. Sou treinador há 12 anos nas competições nacionais e internacionais, fiz um percurso de baixo para cima, de forma sustentada, já joguei todas as divisões do futebol português, fiz nos últimos 2 anos a Liga Europa e a Champions League, e isso tudo permite-me dizer que foi importante trabalhar em alguns clubes que permitiram alguma visibilidade, mas também não foi um gesto de lotaria que fiz a minha carreira. Tem muito trabalho. Sim, acredito que foi muita dedicação, muito trabalho, felicidade nas estruturas que eu trabalhei sempre com bons profissionais, boas equipas técnicas, jogadores com caráter e essas vertentes todas conseguiram consolidar aquilo que é a minha carreira. Falou de equipas técnicas, sempre pode levar madeirenses consigo na sua equipa técnica? Tenho variado pouco aquilo que é a minha estrutura técnica, porque acredito que uma estrutura técnica tem que existir um grau de confiança muito grande e de cumplicidade e qualidade no trabalho, e por isso não sou um grande defensor de grandes alterações dentro das estruturas técnicas. Como é que vê o papel do empresário? Tem empresário o Leonardo Jardim no mundo do futebol? Sim, hoje em dia tenho empresário. Porque acha que sem a ligação ao empresário podia não chegar a um clube dito grande, ou grande? Não, eu cheguei a Braga quase sem empresário, não é? Por isso não acredito que o empresário seja importante na carreira do treinador. E penso que é mais importante na carreira do jogador, para vender aquilo que o jogador tem para dar. Na carreira do treinador, o treinador vive de resultados, de bons projetos. Mas hoje em dia, devido ao meu enquadramento, acredito que é importante, porque eu não posso me estar a desgastar ou me preocupar em receber contactos. Hoje em dia o futebol é tão universal que eu recebo um convite da China, como recebo do Chipre, como recebo da Grécia, como recebo de Portugal, e tem que haver alguém que esteja a filtrar todos esses convites, todos os projetos, de forma a seguir em conjunto decidirmos aquilo que é melhor para a minha carreira e aquilo que me dá mais prazer. Mas acredito que, como treinador, não é necessário um grande empresário para nos colocar, porque nós vivemos resultados, mas acredito que ajuda. Mas no meu caso, não foi uma ajuda significativa. O senhor só pensa futebol? Pensa futebol. O resto, os outros detalhes, alguém que trate. Alguém, neste caso, o empresário. Sim, a minha equipa técnica, o meu empresário não faz parte da minha equipa técnica, mas eu liberto muitas coisas na minha equipa técnica de forma a eu estar mais focado naquilo que é fundamental para mim, que é a capacidade de gestão e de liderança de um grupo, quer dos jogadores, quer da estrutura do futebol. E com certeza, com a qualidade de trabalho que a minha equipa técnica tem, hoje em dia consegue me libertar de muitos trabalhos que eu há alguns anos tinha que fazê-los sozinhos.
por isso valorizo aqui aquilo que é a minha estrutura técnica e o grau de confiança que eu tenho com eles. Quando o Leonardo Jardim esteve o ano passado naquele encontro de treinadores da Liga dos Campeões, o que é que lhe veio à cabeça? Com certeza tinha ali treinadores, ídolos seus de miúdo, com certeza. Claro, estava ali a elite dos treinadores europeus e naquela altura pensei, eu já cá cheguei, foi uma sensação estranha, porque tinha ali um grupo de treinadores com um currículo invejável. Mas também acreditei que é possível quando nós trabalhamos, quando somos dedicados, quando queremos nos afirmar. Acredito que nem todos chegam, mas também acredito que muitas vezes não fazemos tudo para lá chegar. E eu na minha carreira pus sempre o meu sucesso e a minha carreira desportiva à frente das outras variáveis importantes na vida de uma pessoa. Deixei a família na Madeira, abdiquei de bons contratos financeiros em prol de bons projetos, ambicionei sempre dar primazia a um clube de dimensão superior em vez de um bom contrato. E pronto, e isso tudo me permitiu concretizar os objetivos que tive na minha carreira. E estar naquela lista dos 50 melhores treinadores do mundo é importante também para si? Sim, abre outras portas, abre outros... embora neste momento tenha já projeto, mas na altura com certeza que abriu-lhe outras portas. Sim. Está naquela lista. Sim, estar nessa lista é fundamental porque são os melhores, é o top dos treinadores mundiais. E acredito que hoje em dia a minha visibilidade, depois de treinar o Braga, depois de estar no Olympiacos, depois de participar na Champions League, que é uma prova que poucos têm no currículo, depois de participar na Liga Europa, hoje em dia sou muito mais conhecido e assim, as oportunidades de trabalho aparecem com mais frequência. E isto tudo é um crescimento, mais uma vez referi com um crescimento sustentado, dos últimos 20 anos da minha vida, que têm sido dedicados ao treino desportivo e têm sido dedicados à minha carreira. Mesmo assim, esta época vai estar fora desses palcos, do palco da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, é complicado para si? Sim, em termos de campanha internacional, este ano não vai existir, mas temos as provas nacionais. Temos um trabalho árduo de recuperação de um clube de grande prestígio e isso vai preencher a ausência das competições internacionais. Ainda considera que o futebol português está a perder qualidade, apesar de ter evoluído muito nos últimos 10 anos? Sim, o futebol português está a perder qualidade, não na forma de trabalhar, porque o futebol português teve uma evolução muito grande nos últimos 10, 15 anos, através da evolução dos seus técnicos, através de maiores apostas na formação, através da qualidade das infraestruturas, através da profissionalização dos dirigentes desportivos, mas em termos económicos, o futebol português sofre um problema que é normal de um país que tem algumas dificuldades em manter aquilo que são as mais-valias. Hoje em dia... O país é pequeno, o futebol que tem. Sim, e hoje em dia muitos dos jogadores que não são as primeiras linhas do futebol português preferem emigrar, ir para campeonatos secundários do que ficar em Portugal. Hoje em dia os grandes normalmente conseguem ter os melhores jogadores de Portugal, os outros normalmente vão sempre para o estrangeiro, de forma a procurar também aquilo que é melhor para a sua carreira e também procurar alguma estabilidade financeira, porque também a carreira dos atletas é pequena e eles têm que perceber que neste momento têm que adquirir aquilo que serão as mais-valias do futuro. Como é que viu o último campeonato português? Muito competitivo? Ou nivelado por baixo, ou nivelado por cima? Fala-se muito, uns dizem que foi nivelado por cima, outros dizem que foi nivelado por baixo. Como é que viu isso? Eu acho que o último campeonato português não podemos estar aqui a descrever se foi nivelado por baixo ou nivelado por cima.
teve muitos mini campeonatos extremamente disputados. Teve duas equipas a disputarem aquilo que era o campeão nacional. Tive um grupo de 6, 7 equipas a disputar os lugares europeus e tive mais 5 ou 6 equipas a disputar a permanência. E isso deu emotividade ao campeonato até ao fim, porque na última jornada nada estava decidido, nem o campeão, alguns acessos à Europa ainda estavam por definir e as descidas também ainda estavam por definir. E isso mostrou que o campeonato foi extremamente competitivo. Depende das vertentes de observação. Ao contrário de outros países na Europa, as coisas foram decididas muito mais cedo. Por exemplo, acho que na Inglaterra o campeão já estava decidido a 5 jornadas do fim. Na própria Grécia? Na Grécia. Onde você deu uma ajuda. Claro, nós saímos 3 jornadas da segunda volta, 7 jornadas da segunda volta já estava matematicamente decidida. Espanha, a mesma coisa. Na Alemanha, o Bayern também tinha sido campeão com alguma vantagem. Em Portugal ainda houve um maior equilíbrio. Mas acredito que em Portugal perspectivava-se que, principalmente pela luta pelo título, não fosse somente duas equipas. Acreditávamos que mesmo o próprio Sporting e o próprio Braga poderiam estar mais próximos daquilo que eram as duas equipas candidatas. E também aqui uma palavra para o Estoril e o Paços de Ferreira, que fizeram duas campanhas excepcionais. O Paços, dentro daquilo que tem demonstrado ao longo das épocas, conseguiu este ano um upgrade e conseguiu uma qualificação para a Champions à frente de um forte Braga. E o Estoril, que depois de ter o ano transado subido de divisão, conseguiu, com poucas mexidas no grupo de trabalho, quer técnico, quer em termos de jogadores, conseguiu um lugar europeu à frente de outros candidatos, como eram as equipas da Madeira. Relativamente ao Marítimo Nacional, prevê-se uma época de grandes dificuldades económicas financeiras para as duas equipas. Acha que sem grandes orçamentos não se pode fazer grandes campanhas numa Primeira Liga? Não, eu acho que os orçamentos são importantes para adquirir jogadores de qualidade, mas não são decisivos, porque se o fossem, a classificação não era esta deste último campeonato. O Paços de Ferreira é dos orçamentos mais baixos, o Estoril também tem um orçamento baixo, o próprio Vitória de Guimarães também tem um orçamento baixo e fizeram boas campanhas desportivas. É necessário fazer um trabalho de qualidade e sustentado, porque estas equipas, sem ser o Guimarães, Paços e Estoril, vieram já de bons trabalhos ao longo, principalmente da edição passada. Já que falamos de Marítimo Nacional, como é que vê o futebol madeirense, que já que tem dado lá para fora, olha cá para dentro para o futebol madeirense? Desde o Marítimo Nacional até cá abaixo. Acha que os problemas financeiros que atravessam a região têm prejudicado o futebol madeirense? Neste momento o futebol madeirense perdeu qualidade devido à aposta ser muito menor hoje em dia, devido aos problemas financeiros que a ilha atravessa e o país atravessa e a Europa também atravessa. Mas acredito que esta crise económica também vai tirar benefícios em relação àquilo que é o desporto. Há menos dinheiro e as pessoas têm que ter capacidade de inventar e ter capacidade de trabalhar de forma a manter os mesmos índices de qualidade. E acredito que os clubes vão se virar mais para a formação. A Madeira também é uma ilha de pequena dimensão, não pode ter tantas equipas no panorama nacional. Há muitos anos jogávamos todos internamente, levávamos pessoas aos jogos e era uma festa jogar futebol. Depois começaram as equipas a subir para os nacionais e eu acho também de uma forma desorganizada. Chegamos a ter mais de 10 equipas nos campeonatos 11 nacionais. Equipas, ou 11 equipas, e eu acho que também a Madeira não tem suporte para ter tanta competição nacional, com tantas despesas, muitos com jogadores oriundos, quer do continente, quer do estrangeiro, e acredito que com estas dificuldades vamos ter vantagem, vamos apostar mais no jogador madeirense
e acredito que as rivalidades, concilias Ajuda os clubes a crescer. podem ajudar os clubes a crescer. Leonardo, muito havia para falarmos, caminhamos já para o fim desta nossa entrevista. Ao estar cada vez num nível de exigência cada vez mais alto, não tem medo de falhar? Não, porque o falhar e o acertar estão inerentes àquilo que é a nossa vida desportiva. Num projeto como o futebol, sabemos que existe sempre essas duas perspectivas, mas acreditamos é que com o trabalho vamos ter sempre orientar o nosso trabalho em prol de um objetivo de vitória, um objetivo em que as coisas corram dentro daquilo que nós planeamos, mas com certeza em todo o mundo existe épocas desportivas que não correm bem, mas nunca podemos pensar que a nossa dimensão inicial pode pensar as coisas vão correr mal. Não há que ter medo, há que trabalhar, há que definir bem os conceitos, há que ter ambição de que as coisas corram bem, e é por aí que nós corremos. Então onde é que vai o Leonardo, o homem de poucos sonhos, aquele miúdo que sempre gostou do treino? Vou fazendo o meu caminho, caminhando, passo a passo, aproveitando para crescer dentro da minha carreira, aproveitando para fazer mais e melhor. Sempre que eu tenha motivação e gosto, quero estar a treinar. Aos 38 anos, tem um projeto para começar agora no Sporting, já começou com esse projeto. Ainda pensa no futebol inglês? Não, é assim, o futebol inglês é uma referência para si? É uma referência, não só para mim, mas acho que para toda a gente que gosta de futebol. O campeonato inglês é sempre um campeonato de grande dimensão, não é por acaso que é o campeonato mais vendido no mundo em termos televisivos. E quem não gostava de um dia trabalhar no futebol inglês? Mas desde o momento que eu estou num projeto desportivo e neste momento no Sporting, na minha cabeça não me cabe outro pensamento que não seja conseguir com êxito aquilo que serão os objetivos do clube traçados para estes 2 anos de contrato. Leonardo, a sua mãe ainda lhe fala para um dia voltar à escola, e porque não gosta de vê-lo com o seu ar sério na televisão? Cada vez menos, não é? A adaptação também não foi só do treinador, mas foi de toda a estrutura familiar. Acredito que os meus pais também tiveram que se adaptar àquilo que o filho tem feito nos últimos anos, ao mediatismo que ele tem tido. E pronto, e claro que quando estamos habituados é sempre mais fácil. Assim foi de uma forma crescente, tal como eu. Fomos crescendo consoante a carreira foi evoluindo e consoante o sucesso que fomos tendo. Já acertou com a sua sobrinha a data da fotografia com os jogadores do Sporting ou não? Ela vai de férias a Lisboa, vamos ver se conseguimos coincidir com uma atividade no Sporting para tentar levá-la, porque é um acordo que eu tenho com ela. Qual o seu grande objetivo de carreira neste momento, ou para a próxima época? Vou fugir um pedacinho ao assunto tabu, mas... Não, o meu objetivo é fazer sempre o máximo e o melhor, sabendo que vai ser um trajeto difícil devido ao passado recente, mas acreditar e ambicionar que com trabalho, com uma dedicação enorme, com uma união em volta do clube, podemos concretizar os objetivos e podemos também redimensionar a equipa de futebol de forma a estar mais perto do patamar que o clube tem. Se depender de si, este projeto não falha? Não, acredito que se depender de mim, vou dar o máximo em prol de diminuir os erros. Leonardo, muito obrigado mais uma vez por ter falado connosco no prolongamento e na RTP Madeira. Boa sorte para a sua carreira neste regresso a Portugal. Tá, obrigado.